Bom dia, gente. Hoje a gente vai voltar a falar um pouco sobre mediação e hoje a gente vai falar especificamente sobre, dentro desse processo de mediação, como é que se dá uma sessão, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa importante, a gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, é a declaração de abertura, que é onde você explica para as partes, dentro do processo de uma sessão de mediação, como vai ocorrer essa mediação. Então, você explica que você é mediador, não é juiz, não está lá para decidir. Em seguida, você pergunta às partes, né, se elas já participaram de alguma sessão de mediação, se elas sabem como é que acontece. Se não souberem, você vai explicar quais são os passos, né, dessa sessão, porque embora seja um procedimento, como é que a gente diz, informal, na verdade existem alguns acordos que devem ser feitos inicialmente para que a sessão possa correr bem, né? Então você vai explicar que as pessoas só podem estar ali se estiverem de livre e espontânea vontade, o princípio da autonomia é indispensável. Em seguida, você vai dizer como é que vai acontecer, ou seja, vai perguntar quem deseja iniciar falando, né? Explicar que cada uma das pessoas vai ter a oportunidade de falar a seu próprio tempo, sem ser interrompido. Isso é uma coisa importante de dizer, que durante o tempo que a parte estiver falando, ela tem que poder expor todo o seu pensamento sem ser interrompido. Depois, a mesma condição vai ser dada à outra parte, né? Em seguida, você vai explicar que pode acontecer, né, se as partes desejarem, assim o desejarem, uma sessão individual no momento, e que depois, que um tendo a oportunidade de fazer, o outro também, se quiser, vai ter, e depois tudo vai ser trazido para a mesa, certo? E por fim, você vai dizer que eles não estão obrigados a nenhum acordo, né? Mas que seria muito mais proveitoso se eles próprios pudessem construir a resolução daquela questão, né? Sem que um terceiro, né, o juiz, por exemplo, viesse a dizer, né, o direito ou dizer a solução, porque uma solução construída é sempre mais eficiente. Depois disso, as partes vão fazer a exposição das suas razões, né? E cada um vai ter oportunidade de falar. O que é importante que se deixe claro? Que as partes devem manter o respeito, né, durante esse momento. Mas normalmente é sempre um momento muito emocional e algumas vezes eles se excedem, então é importante que o mediador só lembre, né, isso. Na própria declaração de abertura, após você dizer quais são as regras, né, entre aspas, daquela sessão, você tem que conferir se eles entenderam e pedir para que eles deixem isso claro, porque aí isso é um acordo que vai poder ser retomado se algum deles tentar, como é que eu digo, desestabilizar essa sessão. Você vai dizer, oh, você se lembra que a gente falou que cada um ia ter o seu momento de expor e que não deveria ser interrompido, né? Então é importante que eles tenham que eles se conscientizem e concordem com isso ainda na declaração de abertura. Bom, posteriormente, como eu disse, cada um vai expor suas razões, né? E nesse momento é importante que o mediador vá fazendo anotações, até vai deixar claro que vai fazer essas anotações para que possa posteriormente, né, se lembrar de tudo que foi dito. Mas nesse momento é importante que se faça a identificação das questões, dos interesses e do sentimento de cada parte, né? E aí, para que depois ele possa esclarecer, né, ter isso claro, né, acerca tanto dessas questões, quanto desses interesses, quanto desses sentimentos, para que se possa partir para o que a gente vai chamar de resolução de questões. Para isso, gente, a gente tem algumas técnicas, né? A primeira técnica é exatamente quando você vai, ao ouvir, né, as partes, tentar fazer essa identificação dessas questões, desses interesses, desses sentimentos, né? Inclusive para fazer essa despolarização do conflito.
e conseguir separar, deixar claro para fazer uma separação entre as pessoas e os problemas, certo? Isso é uma coisa importante, né? Então, quando você, depois que as partes, né, que ambas as partes fazem um resumo, né, se falam, a gente deve tentar fazer um resumo do que foi dito, tá? Para identificar se foi aquilo que você entendeu mesmo que foi dito. Então, a cada fala, você faz esse resumo para dizer, bom, deixa eu ver se eu entendi. Então, o senhor disse foi isso, isso, isso. Na hora que a gente está fazendo esse resumo, é importante duas coisas. Primeiro, que você, ao fazer o resumo, e eu disse isso na aula passada, você evite de utilizar palavras que possam suscitar ou arraigar o conflito, né? Então, se ela disse assim, ele abandonou lá, quando você vai fazer o resumo, né, ou essa recontextualização do que foi dito, é importante que você não use a palavra abandono, porque é uma palavra que tem uma conotação negativa. Então, você não vai dizer que ele ficou em casa, mas você vai dizer o seguinte, então ele saiu de casa. Por quê? Porque é uma expressão mais leve e que não conduz necessariamente à ratificação daquele mal ou daquele conflito, certo? Então, é importante que faça um resumo do que foi exposto para demonstrar, né, que aquilo que as partes falaram foi recebido e compreendido. Então, eles têm que saber que a gente entendeu o que eles disseram, saber se foi realmente aquilo que eles disseram, e eles vão ter que ratificar. Não, a senhora entendeu isso mesmo? Não, a senhora entendeu errado, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Então, essa é a primeira parte, certo? Uma outra coisa é que, a partir do momento que eu entendo que foi aquilo que foi dito, né, eu vou fazer o reconhecimento e a validação desses sentimentos. O que é essa validação? É você reconhecer que o que eles disseram, né, que os sentimentos que eles colocaram, são sentimentos efetivamente válidos. Não necessariamente, gente, ou na verdade não de forma nenhuma, se colocando do lado de um ou do lado do outro. Não é isso que eu estou falando. Mas é sobretudo entendendo que eles tiveram motivo para agirem como agiram, né? E entender que esse sentimento que eles tiveram não necessariamente vai ser um sentimento ruim, mas você deixar claro que entendeu, né? O que eles estavam sentindo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, por exemplo, como é que você faz isso? Você vai dizer isso da seguinte forma. Então, realmente, pelo que eu pude entender, lhe causou realmente um certo desconforto o que aconteceu entre vocês, ou o que aconteceu nesse momento em que o seu fulano saiu de casa. Parece que isso lhe deixou muito aborrecida, né? Então, na verdade, você vai deixar claro que houve um entendimento e que o sentimento daquela pessoa não está sendo desvalorizado, né? Mas não necessariamente, quando você está validando o sentimento, você não significa dizer que você está validando o rancor. Você está validando o quê? Você está validando o entendimento de que aquilo causou um sentimento negativo. Você entendeu isso? Você não está concordando com isso. Isso é importantíssimo que fique claro na sessão, certo? Então, uma coisa é validar o sentimento, outra coisa porque significa dizer que você entendeu o que ele está sentindo. Outra coisa é você concordar com o rancor advindo daí. Isso é outra coisa completamente diferente, certo? Então, após isso, você vai fazer essa recontextualização, esse resumo. Nesse resumo, você vai deixar claro, né, nessa recontextualização, você vai recontextualizar
sendo o mais positivo possível, tentando restabelecer, até falei sobre isso, dei um exemplo disso na aula passada, né? Recontar o que foi dito, claro, você não vai dizer nada além do que foi dito, mas você também vai recontextualizar num aspecto, num propósito voltado a soluções. Então, você vai recontextualizar tentando buscar o que naquele discurso dito por eles é um discurso positivo, né? O que você pode extrair de positivo, certo? Muitas vezes, gente, infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem expressar os seus sentimentos com muita clareza na frente do outro, certo? Então, às vezes, um recurso interessante, principalmente exatamente no caso das partes não estarem se comunicando de maneira eficiente, é fazer uma sessão individual. Nessa sessão individual, você vai só ouvir, certo? Você vai ouvir o que o outro tem a dizer. E nessa oitiva, é importante que você possa estar atento a algumas propostas que estão implícitas naquela fala. Às vezes, quando a pessoa está falando com você, contando algo que ela não teve coragem de contar na frente do outro, você pode já ir estabelecendo ou ouvindo algumas propostas que estão implícitas ali, certo? Toda vez que você fizer a sessão individual com um, é importante ou é interessante, como eu já disse na aula passada, que você faça a sessão individual com o outro também, certo? Para quê? Para que eles tenham igualdade ou paridade de armas, como a gente pode dizer, né? Terminada essa sessão privada, né, diversos aspectos que antes estavam obscuros, pode ser que estejam esclarecidos, como também tenham sido apresentados, como eu disse para vocês, possíveis propostas de acordo. Aí o que vai acontecer? O mediador deve, na etapa seguinte, fazer uma sessão conjunta na qual ele vai buscar conciliar todos os interesses que foram revelados na sessão individual. Claro que para isso você tem que saber se a pessoa que fez a sessão individual com você permite que você deixe claro aquilo que você ouviu, né? E é importante que você deixe claro, que você recomende a ele que a sessão individual ela é rica quando se pode depois trazer aqueles sentimentos para a mesa, para que eles possam falar, para que eles possam expor, né, de maneira construtiva, né? E é isso que você vai tentar fazer, né? Então, mesmo que a parte já tenha revelado na sessão individual alguma proposta, o mediador deve estimular que as próprias partes se comuniquem para alcançar esse consenso, né? Então, na retomada da sessão conjunta, você pode dizer assim, olha, quando a gente estava conversando, você até estabeleceu algumas possibilidades. Não, que possibilidades são essas? Fale aqui, né? Então, você vai tentar alcançar esse consenso, né? Somente em última hipótese, quando as partes efetivamente não conseguirem ofertar suas propostas, é que o próprio mediador deverá apresentá-las, né? Conforme as informações que tem conhecimento e que foram autorizadas pelas partes, tá certo, gente? Essa sessão individual, ela às vezes é muito íntima, então a parte ela tem que autorizar que você fale, né? Para que possam ser construídos os acordos, né? Muitas vezes, nessa retomada da sessão conjunta, o que pode ajudar nessa conversa, porque muitas vezes quando as pessoas falam, tanto quando elas estão falando logo no início, e às vezes também na sessão conjunta, a tendência das partes é aglutinar uma série de questões, de sentimentos e de interesses numa única grande questão, né? Que vai lhes parecer extremamente complexa e muitas vezes insolúvel, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar fragmentar essas questões em questões menores
Aí o mediador tira das partes um peso muito grande. Por quê? Porque se eu fragmentar, eles vão poder lidar com as próprias questões. Então, eu separei, reconheci essas questões, esses sentimentos, esses interesses, e aí eu vou analisar a controvérsia em pequenos blocos, né? Começando com coisas que sejam menos complexas, né? Que sejam de mais fácil solução, até chegar nas situações mais complexas. Isso vai dando para as partes uma sensação de eficiência. Por quê? Porque se eu parto primeiro daquelas questões que são menos complicadas, cujas soluções podem vir mais facilmente, vai ser interessante porque as partes vão ver que elas estão conseguindo avançar naquela solução do conflito, né? E a partir do momento que eu vou vendo soluções, né? Eu vou podendo me sentir mais à vontade. Aí eu faço de novo essa recontextualização, né? Reforçando o que já foi realizado, né? E aí, nesse reforço do que já foi conseguido, eu posso enfocar para o futuro, certo? Algumas vezes, eu posso até tentar fazer uma outra técnica que é interessante, né? E assim, aí a partir do momento que eu tenho que eu vou conseguindo avançar para o futuro, né? Eu vou dizendo, olha, nós já conseguimos aqui muita coisa, né? É interessante essa forma de ver a questão. Então você vai reforçando e afagando, entre aspas, o que já foi conseguido e o esforço dessas partes. É importante que eles percebam que o esforço deles em chegar às soluções está sendo eficiente e está sendo reconhecido, certo? Então, isso é um reforço positivo. Muitas vezes, a gente até pode ficar um tempo em silêncio, né? Às vezes, o silêncio, ele fala tanto quanto a voz. Então, não se sinta constrangido quando as partes ficarem em silêncio. Outra técnica que você pode usar com as partes é a inversão de papéis. Essa técnica, ela está voltada a estimular entre as partes uma empatia, né? Para que, por intermédio dessa orientação, cada parte perceba o contexto também sob a ótica do outro. Então, em algum momento, você pode ver que essa técnica pode ser interessante, né? Fazer com que eu veja o outro pelos meus olhos ou o outro me veja também pelos seus olhos, né? E, finalmente, a partir daí, a gente, né, como já foi dito, a partir desse momento que a gente fragmenta as questões, que muitas vezes faz essa inversão de papéis, todo o tempo eu tenho que estar tentando ouvir algumas propostas que são implícitas, porque você vai ver que isso aqui não são técnicas, são técnicas que vão e vêm, certo? Que vão e vêm, elas vão acontecendo durante toda a sessão várias vezes. E aí nessas várias vezes a gente vai ouvindo, né, percebendo algumas propostas que são implícitas. E aí, a partir dessas propostas que são implícitas, a gente vai organizando essas questões de interesse, né, e vai tentando construir o acordo. A coisa mais importante, né, nessa construção do acordo é que as partes possam fazer, né? Então, você vai dizendo assim, olha, aqui eu vi algumas alternativas que vocês próprios colocaram. Então, como é que as alternativas que vocês próprios colocaram, muitas são essas. Aí, muitas vezes, você tem que deixar claro para eles, né, que eles já tinham avançado em alguma coisa e tinham algumas alternativas de acordo. E, a partir daí, eles mesmos, construindo essa solução, certo? Do acordo. É uma das partes mais importantes. E aí esse acordo vai ser, a partir disso, o acordo vai acontecer de que forma, né? Você vai fazer uma redação do que foi dito entre as partes, né? É o termo que a gente vai chamar de termo de acordo, né? Esse acordo que foi construído por eles, e depois esse termo de acordo vai ser relido em voz alta, de maneira para que eles digam se é aquilo mesmo, se eles concordam com aquilo mesmo. E se eles concordarem, eles assinam, né?
Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? E somente com a vivência, né, é que vocês conseguem, né, conseguiriam ver tudo isso, né, sentir tudo isso. Daí eu convido a vocês para que quando a gente retornar à universidade, vocês venham conhecer o núcleo de mediação e conciliação, né, dialogar, que funciona lá no NPJ, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver na prática tudo isso que a gente conversou aqui. Tchau, queridos. Bom semestre, bom final de semestre para vocês.